Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o vídeo vai ser sobre redação da banca CESP. Recentemente eu compartilhei lá no meu Instagram a minha redação da prova de analista do TRF1, que aconteceu em novembro de 2018. Nessa prova, eu tirei 37,37 na redação, valendo 40. Isso equivale a 93% da pontuação, o que é uma nota muito boa. E eu sei que muitas pessoas têm medo dessa parte da prova, né? Da prova discursiva. Seja uma redação ou uma dissertação. Eu sei disso porque na minha época do vestibular, eu também tinha muito medo. Eu estudei muito para conseguir tirar uma nota boa no vestibular e eu tirei 29 de 30 na minha prova. Foi lá em 2013, então eu tirei uma pontuação muito boa também, mas isso foi fruto de muito esforço. As minhas primeiras notas, quando eu comecei a estudar, porque eu fiz um curso específico de redação durante um ano, ou foi durante 6 meses, eu não me recordo agora se eu fiz o ano inteiro, acho que sim. As minhas notas eram ruins, eu tirava às vezes 18, 19, e assim, não é uma nota horrível, mas quando a gente está brigando por uma vaga, na Universidade Federal é sim uma nota ruim. Então eu estudei muito, me esforçava bastante, cheguei a chorar porque eu não conseguia evoluir, então eu sei muito bem dessa dificuldade e queria compartilhar algumas dicas que me auxiliaram naquele período e eu consegui resgatar durante a minha prova de concurso também. Especificamente para esse concurso, eu não estudei redação, eu vim só com esses conhecimentos acumulados daquela época do vestibular. E eu também quis trazer esse tema hoje, porque eu sei que na prova da PF vai ter redação e também é da banca CESP. Mas eu não vou falar especificamente da redação para essa prova. Por quê? A primeira e maior dica é: leiam o edital. Quando eu fiz a prova do TRF1 lá em 2018, eu assisti um vídeo da Flávia Rita, onde ela explicava como que ia ser cobrado a pontuação na redação para essa prova especificamente. Eu já tinha lido o edital, tinha ficado um pouco confusa, então esse vídeo foi muito esclarecedor. Eu não achei esse vídeo, fui lá no canal da Flávia Rita e não achei. Queria muito compartilhar com ele o link dele aqui com vocês, mas eu não achei mesmo. Eu acho que ela apagou, porque eu fui lá e vi que tinha poucos vídeos, e eu sei que ela postava numa frequência grande para aquela quantidade de vídeos, então acho que ela apagou alguns vídeos e esse foi um deles, infelizmente. Então a principal dica é: leia o edital. Sabe por quê? Cada banca tem uma forma de cobrar, de pontuar ou tirar pontos da sua redação, então você tem que saber disso para conseguir colocar uma estratégia correta. No meu caso, por exemplo, a banca CESP analisava também a quantidade de linhas escritas. Então, quanto menor a quantidade de linhas, maior valia cada linha. Acho que vocês conseguem entender. Então, se você tinha um erro em uma linha, o ponto que era retirado era muito maior. E não foi uma coisa que eu me toquei à época, até assistir o vídeo da Flávia Rita. Então, me auxiliou muito. Então, se você está se preparando para essas provas da PF, da PRF, leiam o edital e vejam como é a cobrança. Tanto é que às vezes eu estava acostumada a não ter que escrever todas as linhas. E na prova do TRF, que eu tô com ela aqui até, a foto que tem no Instagram é o espelho da minha redação final. Então vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa foi uma preocupação minha, escrever todas as linhas. A segunda dica também é óbvia, mas não tem jeito. Se você quer aprender a escrever, seja uma redação, uma dissertação, seja lá o que for, você só aprende escrevendo. Então você tem que treinar muito, muito mesmo. Como as provas da PF, da PRF vão ser muito concorridas, eu acho que o fator determinante vai ser a redação. Então, se eu tivesse na situação de fazer esse certame, eu faria uma redação, pelo menos 2 redações por semana, no mínimo. Porque você só aprende escrevendo, gente, não tem jeito, tem que treinar muito, muito mesmo. E tem que ser aquela simulação mais próxima da realidade possível. Você tem que ler o tema
e escrever naquele período de tempo proposto, né, que você acha que você consegue fazer aquela redação. Agora eu vou analisar aqui a minha redação e vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu acho que foram pontos positivos e pontos negativos. O tema dessa redação foi Sociedade do Cansaço. Eu vou ler um textinho aqui, são 2 textinhos de apoio e eu vou ler um dos 2 para vocês. O excesso de positividade se manifesta com excesso de estímulos, informações e impulsos, modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Também, a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A técnica temporal de atenção multitasking ou multitarefa não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é a capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se, acho que faltou um ponto aqui. Trata-se antes de um retrocesso. E aí tem o outro textinho também que segue a mesma linha de raciocínio e aqui tem o pedido. E qual foi? Redige um texto dissertativo acerca da sociedade do cansaço. Então o tema era esse. Identifiquei o tema e escrevi aqui embaixo. Tema: Sociedade do Cansaço. Discuta o contexto do surgimento e do desenvolvimento da sociedade do cansaço. Vale 18 pontos. E apresente proposta para o enfrentamento dos problemas decorrentes da sociedade do cansaço. Valor 20 pontos. Os 2 pontos restantes vão ser atribuídos ao quesito apresentação. Então, já presta atenção nessa parte, porque eu acho que foi exatamente aí que eu perdi pontos. Então, identifiquei o tema, isso é muito importante. Li com bastante atenção os 2 textos de apoio, fiz marcação aqui dos pontos que eu achei importante, que eu poderia abordar na minha redação e escrevi o tema. E aí, logo aqui, eu botei que eles queriam saber o surgimento e o desenvolvimento. O surgimento, eu já botei aqui qual foi, e fui desenhando mais ou menos o que poderia abordar na minha redação. E aí eu fiz um rascunho. Especificamente na redação, eu acho que é importante você fazer um rascunho, porque a apresentação é importante. Então você consegue mensurar quantas linhas você vai conseguir colocar em cada parágrafo e redimensionar isso se for necessário. Eu falei na prova da UAB que eu achava desnecessário fazer um rascunho. Eu tenho outro posicionamento com relação à redação. Eu acho que é importante fazer um rascunho, sim. Mas, para você conseguir fazer um rascunho e passar limpo dentro do tempo, você só vai conseguir fazer isso treinando muito, porque aí você vai desenvolver a habilidade de escrever rápido e de ter um raciocínio rápido também. Então é isso. A primeira dica é fazer a estruturação assim que ler o tema. Uma redação é composta, essa parte vocês já sabem, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão. No meu caso, eu fiz 4 parágrafos, o que eu acho que foi um erro. Eu poderia ter feito 5 parágrafos. E eu acho que me tirou os pontos justamente isso. Porque eu acho que a minha letra estava ok, o espaçamento do parágrafo estava ok, mas no último parágrafo, vocês vão ver, vou deixar a imagem aqui, eu falhei. Então, eu acho que é mais interessante fazer mais parágrafos sendo similares os tamanhos do que fazer que nem eu fiz. Isso foi um erro muito grave que eu cometi. Eu poderia ter fechado a redação. Quem sabe se eu não tivesse cometido esse erro. Então, aqui já fica a dica para vocês. Vamos para a introdução. O que eu posso deixar de dica é, na introdução, contextualizar utilizando uma curiosidade ou um fato histórico ou atual. E aí você pode contextualizar também utilizando algum autor de algum livro que você leu, alguma série. Eu falo isso porque às vezes a gente fica preso, né? Principalmente se é uma redação de atualidades, como vem descrito em muitos editais, que a gente só pode falar de coisas atuais. E todos os problemas que a nossa sociedade tem hoje, ele tem raízes em outros problemas, em outras épocas. Então, se você mostra esse conhecimento para o examinador logo de cara, você conquista ele. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo nessa redação. Eu vou ler a introdução para vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar a leitura da redação pelo Instagram. O link da foto da minha redação está aqui.
A sociedade do cansaço é uma realidade atual, mas tem suas raízes fincadas na Revolução Industrial ainda durante o século XIX. Como vocês podem ver aí, nessa primeira frase, eu já coloquei de cara qual foi o surgimento. E foi justamente a primeira pergunta que você deveria desenvolver na sua redação. Então, façam exatamente isso, respondam logo de cara as perguntas que o examinador pede. Depois, se você quiser acrescentar algum detalhe, alguma coisa, você faça. Mas já, de cara, já bote isso. E vocês puderam observar que eu acho que outras pessoas também podem ter mencionado a Revolução Industrial. Mas eu acrescentei ainda qual foi o século que isso aconteceu. Isso também demonstra um pouco mais de conhecimento para o examinador. Então, se você puder fazer isso, se você tiver certeza, você coloque. Vamos continuar. Com o surgimento das primeiras indústrias, fez-se a transição do tempo natural para o tempo cronológico. Outra curiosidade, eu já tinha mencionado a Revolução Industrial e aí eu continuei desenvolvendo esse tema, no qual o encerramento da claridade solar não significa necessariamente o fim da jornada de trabalho. Eu tive um professor de redação no cursinho que ele falava que a gente não deveria usar esses advérbios terminados em mente. Então, eu sempre substituí nas minhas redações o principalmente por sobretudo. Mas vocês observaram aqui que eu usei o necessariamente. Então, apesar de ter essas dicas de estética, elas não são decisivas para a sua nota, né? O examinador, eu acho que ele não levou isso em conta. Após, houve o surgimento das linhas de produção, o que acrescentou ao já exaustivo trabalho a repetibilidade e a alienação do operário. Então, esse foi o meu parágrafo introdutório. Como vocês podem ver, eu respondi a primeira pergunta que deveria ser respondida. Estava escrito aqui que deveria falar: discuta o contexto do surgimento e o desenvolvimento. Esse tópico eu já botei na minha introdução. Então, essa é uma dica importante. Outra dica que pode parecer óbvia, mas que eu vejo algumas pessoas cometendo, é escrever, às vezes, em primeira pessoa, principalmente no plural. Nós sabemos que o Brasil, não sei o que... Não escreva em primeira pessoa, ever. Eu aprendi isso, e principalmente se você escreve, às vezes, em primeira pessoa e às vezes terceira pessoa. Não pode. Isso quebra a coerência do texto. E também evitar usar pronomes possessivos, que também deixam uma ambiguidade, porque você se refere ao mesmo tempo ao leitor, o que não é interessante. É uma dissertação. Você tem que se atentar ao tema, então escrever em terceira pessoa é fundamental. Vocês podem ver que eu fiz isso aqui. Com o surgimento das primeiras indústrias, fez-se a transição do tempo. Eu escrevi em terceira pessoa. Outra dica importante é o uso dos conectivos. Os conectivos são fundamentais para você utilizar tanto no começo dos parágrafos quanto no meio dos parágrafos. Você fazer o bom uso de pronomes como embora, mas, porém, entretanto, ademais, é fundamental para a sua nota. E uma coisa que esse professor também batia na tecla, que eu tive no ensino médio, era que você não pode escrever colocar todos os parágrafos com a mesma inicial, porque ele disse que isso não era uma dissertação, ficava para outro tipo de texto. Imagina uma redação com todos os parágrafos começando com a letra A. Pelo menos foi isso que eu aprendi, e era uma coisa que eu evitava. Aqui nenhum dos meus parágrafos começou com a mesma letra. E eu também não usei nas primeiras palavras do parágrafo conectivos. Eu acho que isso não me prejudicou. Então, se você não tem dúvidas com relação ao uso de algum conectivo, não use. Você pode usar pronome relativo, que foi o que eu fiz aqui no terceiro parágrafo. Essa conectividade, essa qual? A que eu mencionei anteriormente. Já falei do parágrafo da introdução. E com relação aos parágrafos de desenvolvimento, independente de ser 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, se for uma redação do CESP de 30 linhas, eu recomendo que sejam 3 parágrafos, porque 30 linhas é bastante coisa.
Você não pode só jogar uns argumentos genéricos. Isso empobrece a sua redação. Se você vai usar um argumento, detalhe esse argumento. É melhor você colocar menos argumentos detalhados do que encher de argumentos genéricos a sua redação. Fica parecendo um Frankenstein. Então, aqui no meu segundo parágrafo eu falei: na segunda metade do século XX surge a internet, mas foi só no século XXI a sua efetiva difusão. Vocês podem observar que eu contextualizei tudo. Isso faz que a redação fique bem amarradinha. Ela tem um certo nível de coesão. Essa é a minha principal dica para os parágrafos de desenvolvimento. Com relação à estética desses parágrafos, é muito importante não escrever períodos muito grandes, tipo de 5 linhas. Você começar o parágrafo e ele só ter um ponto lá na última linha do parágrafo. Não façam isso, gente. Isso demonstra que você não tem habilidade para usar conectivos e pontuação. Faça períodos curtos e o bom uso de conectivos e pontuação. No terceiro parágrafo, por exemplo, lá depois do primeiro ponto eu botei causa, vírgula, ainda um cansaço generalizado. Vocês podem ver que foi um período curto, que eu ainda fiz o uso da pontuação, né, tanto do ponto quanto da vírgula, e de um conectivo. E aí, na conclusão, você tem que retomar o tema e, além de fazer isso, esse parágrafo conclusivo é muito importante, porque além de você retomar o tema, você tem que dar uma solução caso seja um problema, o que aconteceu nessa redação. E uma coisa que muitas pessoas esquecem é que, além de dar a solução, tem que dizer a quem cabe essa solução. Aos governantes, à sociedade em geral, a um certo grupo de pessoas, a quem cabe essa solução. E é exatamente isso que ele pede na segunda linha do que a gente deve abordar na redação, que é: apresente propostas para enfrentamento dos problemas decorrentes. Então, isso é básico. A redação do Enem também leva essa estrutura de ter retomada do tema. É sempre assim: retomada do tema, solução e a quem cabe a solução. E aí, foi aqui que eu errei. Por quê? Eu segui essa estrutura, porém, eu fiz um parágrafo, gente, de 10 linhas. Eu sinceramente não sei o que passou na minha cabeça. Eu acho que... eu não lembro, gente. Mas vocês podem ver, não cometam esse mesmo erro que eu cometi. Ficou feio. A minha redação, apesar do meu parágrafo introdutório estar grande, eu acho que o examinador relevou isso, mas a conclusão não tinha como relevar. Ficou um parágrafo enorme. Aqui facilmente eu dividiria esse parágrafo aqui. Eu acho que eu dividiria aqui: cabe ao governo o desenvolvimento de políticas públicas. A partir daí eu colocaria outro parágrafo, sabe? Eu não sei se eu fiquei com medo de não dar as linhas, enfim. Só sei que eu vacilei muito e foi aí que eu acho que eu perdi os pontos. Porque eu não consegui observar aqui qual foi o meu outro erro grande. E como eu li aqui, valia 2 pontos, né? A apresentação. E como eu acho que a minha letra estava ok, eu acho que realmente foi isso. Essa quantidade de linhas absurda desse parágrafo. Um erro bem bobo, né? Bem fácil de resolver. Então, já deixo aqui o recado para vocês de que não cometam esse erro, gente. E aí, a outra dica que eu posso dar para vocês é: na hora da prova, se você está fazendo as objetivas junto com a discursiva, né? Você, assim que começar a prova, leia a proposta e já faça esse rascunho aqui de tema e argumentos que você pode abordar na sua redação. E na hora de revisar, você escreveu já na folha definitiva, deixe um tempinho, respire, vá ao banheiro, beba água, volte e faça uma revisão. Observe a grafia de algumas palavras, a pontuação, porque isso são coisas que dá para você corrigir fácil e que às vezes um
um pontinho ali de uma vírgula que faltou, uma vírgula obrigatória, vai fazer com que você seja bem classificado ou não. Nesse concurso, a nota da redação me colocou em várias posições, eu estou em 9º ainda, né? Ainda tá dentro da validade. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Foram dicas que para algumas pessoas parecem óbvias, mas para outras eu sei que não parecem. Treinem muito. Se precisar, assista esse vídeo de novo, anote essas dicas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de corrigir minha redação comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!